Terça-feira, 17 de abril de 2018. Agora é madrugada, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. 2 horas e 43 minutos. Aqui onde eu passo as minhas madrugadas já tem aproximadamente uns 4, 5, não chega a 5 meses, 4 meses aproximadamente. Dá uma olhada para você ver isso aqui. Esse horário é vazio, não tem ninguém. E eu passo aqui, o Eterno tem preparado para mim esse local para que eu possa estudar. E vou mostrar para vocês ver aquele símbolo ali, ó. Aquele ali, ó. Wi-Fi livre internet. Aquele ali é uma das dos internet que elas são livres aqui na rodoviária de Campinas. Você faz um cadastro, aquela Wi-Fi mundial livre, a internet da própria rodoviária. Então, para vocês verem, isso aqui é um monumento astronômico, tá vendo? E aí o que acontece? Essa internet aqui é livre, então eu passo a madrugada aqui estudando, fazendo minhas documentação, acessando as redes sociais para atualizar, ver como que tá a política, ver os noticiários, ver o que está acontecendo no mundo e tal. Então eu passo por aqui. Minha madrugada já me adaptei aqui ao ambiente, né? Sou conhecido dos segurança, os policiais aqui da rodoviária, os segurança da madrugada, do dia, pois eu trabalho num local aqui na saída do lado de lá no fundo lá tem uma saída, tá vendo? Lá no final daquelas luzes, lá no fundo tem a saída que dá pro túnel. Então aí eu passo por ali, desço pro túnel e trabalho lá até meia-noite. Aí depois da meia-noite eu venho pra cá, onde eu passo o restante da madrugada fazendo meus estudos e tal. E que passa várias pessoas, as pessoas ficam ali e tal, porque elas estão aguardando os seus ônibus, às vezes vem de outras cidades que faz ligação aqui em Campinas. Então o pessoal passa a madrugada por aqui, algum pessoal que está viajando. Mas também tem algumas pessoas que estão em situação de morador de rua que também passa a madrugada aqui para dormir. E aí já estou acostumado já com essas pessoas, fiz alguma amizade com algumas pessoas. Outras os segurança colocou para fora, depois voltaram, depois foi colocado para fora de novo. Eles fazem uma seleção para ver as pessoas que podem, que não podem, entendeu? Ficar aqui, as que estão dando trabalho, eles mandam tudo embora. E como houve aqui uma parte de um bom comportamento da minha parte, até agora eles falou que, o segurança falou para mim, ó, pode ficar aí, não dando trabalho, entendeu? Aqui é os táxis, madrugada, você pode ver, ó, um negócio astronômico isso aqui, ó. E agora de madrugada é parado, é tudo calmo aqui. E aí o que acontece? O segurança me disse o seguinte, se não der trabalho, pode ir ficando por aí, não tem problema. Mas se a segurança aqui geral mandar colocar para fora e a gente... Aí eu falei para eles, não, sem problema nenhum. Então, uma visão para você ver aqui, ó, como que é isso aqui. Ali é o local de... O pessoal fica ali embaixo para aguardar os familiares. Quando sai do desembarque, fica ali embaixo para aguardar os familiares. Então, um local assim muito grande e de um grande fluxo, dependendo do dia, da semana, do horário, tem um fluxo aqui astronômico. E tem um local ali em cima, próximo aqui a 400 metros mais ou menos, lá onde está aquela luz lá atrás, ó. Uma luz vermelha do semáforo lá atrás. Não dá para ver mais daqui, mas ali é o local onde eu deixo minhas coisas ali. Tem um carrinho amarrado numa grade de ferro tipo essa aqui, ó. E eu passo um cadeado e tem uma parte das minhas coisas que fica ali. E o restante fica comigo e é um carrinho que eu carrego. Então, um local assim interessante até que Deus permitiu, o Eterno permitiu para mim estar aqui, ó. Dá uma olhada para vocês verem.
uma estrutura astronômica, que faço uso aqui da internet aqui, que é gratuita, pela Prefeitura, internet livre, e a internet também da rodoviária é livre. Então, o Eterno me colocou por esse tempo, nessas condições, nesse lugar aqui, para poder estar fazendo a minha documentação, estar estudando, estar interagindo, estar fazendo as minhas batalhas espiritual, fazendo as minhas guerras e passando os meus dias, sabe? Os meus dias, até uns 2 anos atrás ainda, uns 3 anos atrás. Meu ministério começa lá em Hortolândia, 6 anos atrás. E nossa, eu passei muita aflição, muita angústia, muita depressão, uma situação terrível, porque os dias não passavam para mim, porque a solução dos problemas não vem. De imediato não acontece a solução dos problemas, então os dias não passam mais, parece que o mundo vai acabar todo dia e todo dia você vai morrer, todo dia você vai se acabar e você não vê uma solução para os seus problemas, porque tratando de uma questão de batalha espiritual para um profeta, ele vai ter que resolver os problemas, ele vai ter que solucionar os problemas. Ao vento, a interação do vento, dá uma olhada para vocês verem. Do nada, um vento parado aí, ele sopra. Isso é a ação dos espíritos, dos deuses pagãos no astral, entendeu? Então, tipo assim, as aflições minhas eram intensas, o pânico, o choque, era o caos. Tipo assim, meu Deus, vou morrer, vou me acabar, não acho solução para os meus problemas, porque você está tratando de uma batalha a nível de nação, a nível de globalização, uma coisa assim astronômica, e ninguém te compreende, ninguém entende. Você está dentro de um jogo, podemos assim dizer, porque toda a literatura do que você tem que falar é contra você, ela está manipulada, ela está adulterada, falsificada, existe uma conspiração global em cima de toda a documentação. Então você vai ter que aparecer e como que, para quem você vai falar, o que que você vai reclamar, com quem você vai debater, o que que você pode fazer. Se tudo é contra você, se o mundo inteiro é contra você, se tudo que está escrito foi programado para te destruir, o que que você pode fazer diante dessas condições, dessas circunstâncias? O mundo virou as costas para mim, a sociedade virou as costas para mim, de repente o mundo se tornou contra mim. E eu falei assim, eu tô morto. Tô morto, tô morto. A aflição era intensa, intensa, intensa. E aí eu queria assim que o dia passasse, que a semana passasse, que viesse outro mês, que talvez aí no outro mês solucionaria algum problema, que alguma coisa o Eterno faria para dar um resumo, uma resolução, mas a resolução não viria, porque era coisa astronômica para desdobrar no astral, nos dias que seguiriam. Mas eu pensava que tipo, o Eterno ia fazer a intervenção agora, o mês que vem, semana que vem, daqui 15 dias, e não acontecia. Então, os meus dias parecia que duravam anos, décadas, milênios. Eram coisas terríveis que aconteciam na minha mente, no meu coração, na minha alma. E aí eu via que não tinha solução, não acabava as lutas, a tribulação não parava, não deixava de se intensificar. Era todo dia, toda hora, todo momento, todo minuto, os deuses falando, os espíritos debatendo, uma perseguição total dentro da cidade, lá em Hortolândia, onde eu fiquei. Era perseguição de dia, de noite, eu saía pra rua, era perseguição, voltava, era perseguição no astral, era perseguição na onde eu estava morando, era uma coisa terrível. E aí eu falei, não sei o que eu faço, a aflição é muito grande e os dias não acabam, não vem uma solução, não acontece alguma coisa assim para uma mudança de melhoria, não ocorre, é só luta, só tribulação. E aí passou um tempo e eu comecei a compreender, eu falei, não vai, isso não vai acabar tão cedo. Deus me colocou para uma obra de restauração dos mundos, é uma coisa que vai durar muitos anos, eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque as revelações vêm chegando aos poucos, por etapa. Eu não sei até quando isso dura, não tem previsão, não tenho ninguém, eu sou só no astral agora, só dentro da cidade, dentro do mundo, dentro do Brasil, não tem mais, os amigos se distanciaram,
A Illuminati levou meus amigos, meus parentes, os meus familiares afastaram todos de mim. Mandaram uns para os Estados Unidos, outros para outros países da Terra. Simplesmente eu fui isolado do cotidiano, da sociedade, da família, de tudo, a princípio. Depois, com o tempo, começou a retornar, mas até agora ainda não retornou tudo. Mas os amigos se afastaram e a sociedade conspirou contra a minha vida pessoal. A minha sustentabilidade era o meu trabalho. Eles conseguiram arrancar o meu trabalho através de um ataque sincronizado dentro de Hortolândia de mais de 50 elementos com veículos montados com seus aparatos de som astronômico. Então eles conseguiram arrancar o meu trabalho, o meu local de trabalho. Eles tiraram a minha paz, a minha vida, tiraram o meu sossego, tiraram tudo que eu tinha. E eu falei, o que eu faço, meu Deus? A minha vida virou o caos, virou um transtorno, isso não tem fim. Porque não ia ter fim mesmo. A coisa era muito extensa, era muito grande, os desdobramentos, as revelações que teria que chegar para mim era astronômica. Então não ia acabar de um mês para o outro, de um outro mês para o outro mês, de um ano para o outro, não ia ter como, era muita coisa. E a minha aflição era intensa, parecia que eu ia morrer toda hora, todo minuto, todo dia, todo momento. Era uma grande luta, uma grande angústia, depressões, frustrações, trauma, transtorno. Terrível, terrível. E aí eu entendi o seguinte: não vai acabar, isso não vai acabar e não tem fim por hora. Eu não sei o período que o Eterno vai fazer alguma coisa, até eu atingir os meus alvos, os meus objetivos, até começar a se manifestar o meu ministério, isso para atingir a nação, para atingir o Estado, para atingir as nações da terra, para atingir o objetivo, isso vai ser uma coisa quase que impossível, quase que infinita, porque vai ter que atingir, vai ter que causar um efeito cascata, um efeito dominó para derrubar toda a religião global. Então isso não é coisa para um dia, para um ano, para um... Acredito que é coisa que quase para uma década. E o meu sofrimento é intenso, de minuto a minuto, de momento a momento, de hora em hora, é uma coisa terrível. Você imagina você enfrentar 7 milhões de espíritos no astral. E esses espíritos se manifestavam, eles vinham falar comigo de legiões, de 30, de 40, de 50, de 10 mil, de 3 mil, de 1 mil. Então eles vinham por etapa, por blocos. Eles interagiam, conversando, falando, questionando, debatendo. Então eles atuavam a nível de ar, a nível de solo, a nível de terra. Eles colocavam os insetos da onde eu estava morando, no meio da mata, depois que eu fui para a Mata Ciliar, para me atacar. Atacava o local que eu estava. Acabava o ataque dos insetos, eles colocavam os aviões, mudavam a rota dos aviões do aeroporto, os aviões passavam tudo em cima de onde eu estava. Parecia que o mundo ia acabar. O barulho dos aviões me deixava louco, parecia que ia acabar com a minha vida. Aí acabava a rota dos aviões, colocavam uns camaradas com um carro de som para passar onde eu estava num ritmo sincronizado, um carro, 2, 3, 4, 5 próximo, para me enlouquecer. Era um ataque assim, um atrás do outro, não tinha fim, não tinha limite, não acabava. A minha sorte é que eu conseguia dormir. Quando eu repousava, eu pedia ao Eterno para me proteger, me guardar, e aí eu conseguia descansar, eu conseguia repousar. Aquilo ali parecia que eu tinha ido para uma outra dimensão, eu tinha ido para o céu, porque aí havia um alívio naquele momento do descanso, do repouso. Mas após eu acordar, já começava um ataque. Os espíritos traziam os insetos, traziam os pássaros para brigar comigo, para discutir comigo, para fazer uma bagunça onde eu estava. Não tem explicação, era tanta coisa que acontecia sincronizada que é difícil de falar. Vai ter que pegar um tempo depois e gravar algum vídeo, algum filme para poder dar mais detalhes assim. Por hora eu tô falando só por cima assim, só para você ter uma noção do que era a minha aflição diária momentânea. Os ataques vinham, às vezes também durante o repouso, quando eu estava dormindo, vinham os ataques em sonhos. E coisa terrível. Bom, enfim, eu entendi o seguinte: isso não vai ter fim por hora. Não sei quando isso acaba. Talvez eu morra no processo. Talvez o Eterno me tire nesse processo, porque é um processo inacreditável que está acontecendo na minha vida. E talvez eu não dê conta de fazer isso acontecer, vir à luz esta obra.
talvez condições de completar, concluir isso que está se manifestando. E muitas vezes eu pensei que ia morrer, não ia suportar. E aí eu entendi o seguinte: a minha aflição, ela está sendo derivada de uma outra causa. A causa é o seguinte: eu quero a solução agora, amanhã pelo menos, ou a semana que vem, ou mês que vem. E isso está me gerando uma depressão, uma frustração, porque a causa não vai se resolver agora. É causa de demanda muito tempo, muitos meses, muitos anos para resolver, para começar a deflagrar o desdobramento, as apresentações, para começar a ser compreendido o ministério, para começar a ser recebido as revelações, para começar a causar mudança na sociedade. Então isso não é coisa para um dia, para um ano, para um mês. Então não vai acabar agora. E aí eu comecei a reprogramar minha mente. Eu disse: então tudo bem, isso não vai ter fim. Esse inferno astral não tem fim. Então eu vou ter que me adaptar a esse inferno, queimando, ardendo nessas chamas de tormenta, de tribulação. Vou ter que me adaptar a esse teatro horrível e vou ter que ir vivendo até quando eu tiver condições. Não sei quanto tempo eu suportarei isso, mas eu vou ter que me adaptar. E aí eu fui adquirindo força, fui criando força. Deus foi me dando sabedoria, me dando orientação, me dando revelação. E aí eu consegui ir superando dia após dia, semana após semana, mês após mês. E aí eu compreendi o seguinte: eu já sei. Tem um segredo. Como eu sou um ser, agora com uma revelação de quinta dimensão, ou seja, um ser atemporal, sem princípio e sem fim. Ou seja, eu não posso contar o Cronos, o tempo que está passando no relógio, nos dias, no calendário. Para mim não pode ter um valor como eu tenho colocado neles, que eu tenho um problema que tem que ser solucionado em 30 dias, então eu tenho que esquecer o tempo. O espaço-tempo para mim tem que ser esquecido, e aí eu vou ter que deixar me levar pela onda. Então eu vou me jogar, me lançar dentro dessa correnteza de tormenta, de aflição, e essa onda vai me levar até onde eu tiver que ir. Se eu sobreviver, eu sobreviverei. Se eu não sobreviver, eu vou morrer. Só isso, mais nada. Mas eu vou ter que... Um amigo aqui me cumprimentou, transeunte da madrugada aqui. Então aqui, ó, nessa mureta ali, do lado ali onde eu coloco as minhas coisas. Então aí eu fiquei e reprogramei, comecei a reprogramar minha mente e na seguinte programação mental: não tem mais fim. Talvez dure 100 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos, tanto faz. Não importa mais os dias. Eu não vou olhar mais o calendário. Não importa mais quanto tempo vai passar isso, quanto tempo essa aflição dura. Não me importa mais. O importante é que o que tiver que ser feito será feito. Em tempo determinado, não sei quando, o que tiver que se revelar, se revelará. Mas eu não vou mais me arder nessa aflição querendo que talvez isso resolva daqui 30 dias, 40 dias, 50 dias. Eu não quero mais saber da data do tempo. Então aí eu me lancei, me reprogramei a minha mente. E pedi ao Eterno, me capacite, Eterno, para mim continuar a prosseguir nessa aflição, nessa dor, nessa angústia, nesse trauma, nessa situação terrível. Me ajude a cada dia, a cada momento, porque eu tenho que trabalhar a cada dia, eu tenho que me virar a cada momento para manter a alimentação, manter o pão de cada dia, porque eu não tinha recurso, não tinha mais de onde tirar mais nada. A minha sustentabilidade se tornou para mim um peso infernal, porque para mim conseguir R$1 era muito difícil. Para mim conseguir uma condição de alimentação era quase que impossível, era uma guerra. Aqui na rodoviária de Campinas eu gravei um vídeo, você pode ver lá no princípio, quando eu cheguei aqui há 2 anos atrás. Para mim fazer a venda de um produto era uma tribulação. Eu trabalhei quase 30 dias de bicicleta, rodando 30 km de vinda e 30 km de ida com a bagagem de quase 40 quilos, 50 quilos. A minha aflição para vir trabalhar e tentar conseguir R$1, R$5, R$10 que seja, para manter uma alimentação, manter uma refeição, era um peso extraordinário. E aí eu passei por aquele momento de grande aflição. De madrugada eu saía da rodoviária
por volta de meia-noite, quando terminava o movimento, no princípio, antes de vir mudar para Campinas. Eu voltava na madrugada para Hortolândia, 30 km de bicicleta. Chegava lá 2, 3 horas da madrugada, o frio. Eu peguei uma época de frio, um frio intenso, e eu chegava suado, porque pedalando 30 km, com uma bagagem de quase 50 kg nas costas, na garupa da bicicleta. Era terrível. E aí eu chegava lá, eu tinha que tomar banho de madrugada no meio da mata ciliar, a água estava congelada. Era uma aflição total, terrível, tinha que tomar banho, não vou dormir desse jeito. Então eu passei uma luta, uma dificuldade terrível, intensa, muito grande. Mas eu ainda não falei sobre o que eu quero tratar nesse vídeo aqui, nesta noite, nesta madrugada. Aproveitando esse ensejo, essa condição, eu quero tratar, e eu já falei num vídeo agora recentemente, eu gravei uns 20, 15 dias atrás aproximadamente, eu gravei um vídeo falando sobre o fluxo na rodoviária de Campinas aqui e carga viral. Tratei um pouco de carga viral. Eu quero entrar um pouco mais nesse assunto e falar com um pouco mais de intensidade sobre esse tema, que é muito relevante dentro do aspecto da espiritualidade. E eu quero falar nesse vídeo aqui sobre o mundo do eterno, a percepção do eterno para com esse mundo que nós habitamos e qual o estilo, o perfil que o eterno tem descido ao meu coração, que será aplicado dentro dos nossos dias, dentro do nosso cotidiano, no futuro próximo, quando o eterno começar a restaurar as nossas vidas através de nos dar a condição da criação do pendão, da nação, a condição as condições sociais começarem a chegar para o profeta, então vai começar a chegar o povo também, e aí nós vamos ter uma condição para poder começar a mudar a nossa qualidade de vida e viver a luz daquilo que o eterno almeja para a nossa vida. Então quero falar um pouco hoje sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. Eu quero falar sobre purificação. E quero dar algumas nuances aqui de qual é a visão do eterno para com a humanidade, para com os hebreus, para com o povo do eterno. De que forma que o eterno vê estas coisas. Então a percepção do eterno desceu até a mim. E eu vou passar para vocês algumas nuances de como isso se revela na mente, no coração, no desejo do coração de Deus para com o povo dele. Qual que são os ideais? Nós temos aí uma base aí na Bíblia, nos dando aí os parâmetros da Torá, da lei, dentro do livro de Deuteronômio, Levítico, a repetição das leis. Então a gente tem ali uma visão mais ou menos panorâmica do que é a realidade, do que é a vontade de Deus, segundo o Deus ali sombreado pela literatura da Bíblia. Então, agora tirando um pouco a Bíblia de lado e trazendo já da fonte, da raiz, do que Deus tem descido ao meu coração. Qual é o coração de Deus para com a pureza do povo do eterno? Então eu vou passar para vocês algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, sobre purificação e pureza, eu quero falar para vocês hoje, abrir um pequeno leque aqui sobre as mãos. Por exemplo, eu tenho um hábito de lavar as mãos 20 vezes ao dia no mínimo, 30 vezes, 40 vezes. Por que lavar as mãos constantemente? Para purificação, para evitar contaminação, para evitar vírus se proliferar. Então você pega alguma coisa suja, eu tenho um hábito de lavar as mãos. Então isso é uma das coisas que o eterno desceu ao meu coração. Eu já tinha esse hábito, agora intensificou um pouco mais após receber as revelações, receber as sensações do eterno para com o estilo de vida de um filho de Deus, de um filho do eterno, um filho de Israel. Então o que ocorre? Eu gravei falando de carga viral num vídeo agora recentemente, 15 dias atrás. Eu estava falando que toda a carga viral da humanidade, do povo que se movimenta no fluxo dentro das cidades, isso gera uma contaminação viral gigantesca, astronômica. Se você pegar um microscópio e colocar ali dentro de um veículo
um veículo, por exemplo, público de ônibus, você vai ver ali uma carga viral dentro daqueles assentos, dentro daqueles pegadores ali de mão, os passadores de mão, onde o pessoal pega para segurar no ônibus. Aquilo ali tem uma carga viral intensa, intensa, intensa. Dentro dos banheiros, dos sanitários, dentro dos locais públicos, a carga viral é intensa, terrivelmente. Então há uma nova metodologia de aplicação de higienização para o futuro, que se iniciará no Pendão. Na nossa organização se iniciará um novo estilo de higienização de tudo, de coisas, de locais, de assentos, de tudo que você manipula com as mãos e tem acesso ali à parte de contaminação. Você vai ter um estilo de higienização que o Eterno já tem descido ao meu coração, muito intenso, para se evitar o que? Proliferação de micro-organismos, de bactérias, de viroses, de carga viral. Então essa é uma das nuances que o Eterno tem deixado descer até o meu coração para mim perceber, porque só dando uma palhinha para você compreender, Deus não é carne, Deus não é humano, logo ele é uma consciência astronômica, digamos assim, segundo o que nós compreendemos de conceito pela teologia. Deus é um espírito, mas ele é muito mais elevado que um espírito que nós podemos perceber. Ele é muito mais intenso, mais relevante do que nós podemos compreender pela teologia, pelos documentos literários. Então Deus não é só um espírito muito poderoso, é muito mais do que isso. Mas eu não vou dar detalhe aqui nesse vídeo, não é meu objetivo falar desse detalhe aqui, porque eu quero preparar um outro vídeo para falar com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de linguagem técnica, com um pouco mais de capricho, para você compreender, porque esse é um assunto muito interessante. Mas pegando esse gancho de que Deus não é homem, então ele, tendo um alto grau de moralidade, um alto grau de pureza por não estar na matéria, ele está no que? Numa frequência muito intensa, muito alta de pureza. Então ele vai se comunicar com o homem, com o ser humano, com o hebreu, com o israelita. Como o Eterno, ele é um ser altamente tecnológico do ponto de vista de toda a tecnologia que você puder imaginar, de radiofrequência, de ultravioleta, de ultrassonografia, de raio-x. Quando ele se aproxima de um ser humano, ele está vendo os ossos, ele está vendo os órgãos internos, ele está vendo além da frequência visível, da visão que nós temos básica, ele está vendo ali uma ultrassonografia, ele está vendo tudo quando ele se achega próximo ao ser humano. Então nós podemos dizer que Deus, nesse sentido, ele é como um mutante, uma máquina hiper astronômica que vai se aproximar de um ser humano, um animal, que é um hebreu, um israelita, um filho de Deus, mas o filho de Deus é um animal, ele tem uma alma animal. Então todas as nuances que estiver no corpo daquele hebreu, por exemplo, um mau cheiro, um odor, o que quer que seja, um maltrato, um desleixo, um relaxo, tudo aquilo ali vai ser perceptível pelo aquele grande mutante, aquele grande computador, digamos assim, de um modo de explanação tecnológica. Aquele grande computador vai sentir todas aquelas nuances daquele, o mau odor, o mau cheiro, o maltrato, o mau zelo, porque Deus é muito grande, muito intenso. Então ele vai perceber tudo e aquilo vai causar a ele um mal-estar. Então há a questão do ser animal é uma parte do Eterno criar nós como um ser animal, o homem, que é um animal racional. Como que eu posso dizer, é até difícil achar as palavras para poder colocar nesse contexto, sabe? Você imagina um grande mutante, um grande computador com toda a percepção na sua alta plenitude. A percepção de raio ultravioleta, a percepção de um telescópio, a percepção de aquele equipamento que vê as bactérias, os vírus, a percepção de um nariz de última dimensão que pode perceber qualquer tipo de cheiro. Isso nós observamos pela própria natureza. Os seres aí, os animais têm uma percepção terrível do cheiro, de audição a longa distância e tal.
Imagina esse ser Deus chegando perto de um hebreu e ele tendo ali como hebreu um animal racional, uma criação de Deus, porém de uma forma totalmente adversa ao que Deus programou ali como moralidade, como caráter, como ética, como comportamento de higiene, comportamento de purificação. Então, o Deus chega, por exemplo, e vê aquele animal, ser humano, racional, animal racional, todo bagunçado. Então, ali vai lhe causar um mal-estar, até um trauma, digamos assim, do modo trazendo a palavra para um texto mais humano. Vai lhe causar um trauma, pois ele criou um ser, dotou aquele ser de disponibilização de tecnologias para o instruir a viver da melhor maneira possível, da maneira mais agradável, mais amigável, mais bacana possível, vamos assim dizer. E quando aquele Deus se aproxima daquele ser, ele vê o ser numa forma marginalizada, digamos assim, do ponto de vista dos seus cuidados, do zelo para com o seu corpo, para com a sua vida. Então é dessa forma que Deus vê. Essa é a nuance do meu ministério do profeta Elias, o que eu consegui captar da parte de Deus para trazer para vocês como informativo. Então, quando lá nos textos da Bíblia, que é uma codificação, está falando para o camarada não pecar, não se contaminar, não se trazer sobre si impureza, porque senão Deus não vai poder ter um contato com esse camarada. Está tendo entendimento? Por exemplo, Deus chega diante de um camarada que está diante de uma impureza, de uma contaminação, de um vício, de um cigarro, de um tabaco. Imagina Deus chegar perto de um ser humano que ele criou e ver o podre do cheiro de um tabaco. Ele vê a podridão de um ato sexual ilícito. Então aquilo vai causar em Deus um trauma, um transtorno, um nojo, uma ânsia de vômito. Por isso que diz lá na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, segundo uma tradução ali mais assim coerente, humanizada, falando para nós que como você não é frio nem é quente, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, Deus não vai vomitar de forma alguma, porque Deus não tem corpo. Então quem não tem corpo não tem a ânsia de vômito, mas é no sentido mais assim do sentimento. Não que Deus vai trazer ali, vai, você está compreendendo? É uma forma alegórica de você perceber o que é os sentimentos de Deus como criador do universo, criador do ser humano, dotado de um entendimento, de um raciocínio que foi investido milhões, digamos assim, se fosse traduzir em dinheiro, para se criar o cérebro humano, para ele pensar, para ele raciocinar, para ele ser um ser coerente com o que o divino quer. Então já é uma grande dificuldade para um ser que é de uma outra dimensão, que não é material, que não é animal, suportar um ser animal, ainda que seja na sua alta plenitude de cuidado, de zelo, de pureza, de purificação. Já é difícil esse trato de uma divindade tratar um animal racional, o homem. E se esse homem, que sendo filho gerado dentro de um conceito de consciência, gerado de Deus, ele não portar a obediência aos mandamentos de Deus, a orientação de Deus, fica até impossível de Deus se aproximar daquele camarada. Então essa é uma realidade, um extrato do astral, para você compreender um pouco mais o que é Deus, por que fala de pecado, por que fala de purificação, porque vai se tratar com o soberano dos mundos, o criador de todas as galáxias, do universo, de tudo que é material, imaterial, do que é atômico e etc. Então, uma coisa assim astronômica de compreensão, que a Bíblia ela engessa a cabeça do ser humano. A cabala judaica em si, ela traz até uma grande luz, mas ela acaba no final engessando os conceitos, porque não dá ao ser humano ali a condição dele pensar e além do raciocínio para compreender com mais elevação o que é Deus, o que Deus quer para o ser, o que Deus pensa do ser, como Deus quer interagir com o ser humano. Então essa é as nuances que eu quero trazer para vocês assim com um pouco mais de profundidade. Isso é um primeiro vídeo que eu estou tratando desses temas, desses assuntos assim mais interessantes. Depois eu vou falar com mais detalhe, com mais técnica, com mais uma composição mais poética para vocês compreenderem, mas
saindo um pouco da poesia, entrando um pouco mais na realidade. Porque a Bíblia ela é um livro mais que poético, mas ela não trata com mais profundidade científica a realidade. E é isso que eu quero trazer para vocês, um pouco mais de esclarecimento científico da realidade. Porque aí cai os dogmas, cai os mitos, cai as lendas, entendeu? E aí você para de mitificar tudo. Ah, Deus não quer que peca, quem peca morre. Mas por que peca morre? Aí tem que ir com profundidade para saber com mais coerência, com mais assertividade por que está falando de não pecar, de não se contaminar. Justamente porque quem vai ter um contato depois com esse ser é o soberano dos mundos e toda a tecnologia que está incutida nele. Então há de se ter um grande zelo, um extremo zelo com a coisa do eterno, com a coisa de nós temos uma conexão com o Criador do universo. Então, Deus ainda não foi revelado à humanidade, só tem revelado à humanidade as sombras, através da Bíblia, através da literatura talmúdica, da cultura judaica, do protestantismo, do catolicismo. Então você tem uma nuance da sombra de quem é Deus. Ainda você não tem a revelação de quem é Deus, você passa até a revelação de quem é o Criador, quem é o soberano dos mundos através da minha ministração, porque eu vou estar tirando os véus, tirando os filtros para que vocês compreendam com profundidade quem é o soberano dos mundos, como ele se move, como ele se movimenta, como que ele existe, como que é esta coisa, o que Deus pensa. Então tá comigo essas informações, pelo contato, pelo dia a dia, pelo cotidiano que eu tenho com o Criador, com os espíritos tecnológicos que são os demônios que Deus criou, os deuses pagãos. Então eu consigo captar as informações e trazer de uma forma mais intensa, mais clara, mais de uma informação com mais luz, para você poder perceber o que é a realidade, o que é a poesia, o que é o lúdico, o que é o poético, o que é real. Então, o tempo de trazer Deus de uma forma mais poética, mais assim alegórica, passou. Agora nós estamos entrando na realidade. Através da manifestação do meu ministério, vai trazer-se a vocês a revelação da realidade. Então, nós vamos estar mais próximo de Deus. Vamos estar mais próximo da realidade. E aí vai ter que haver um tanto mais de reverência, porque a coisa agora toma um outro perfil. Então eu quero deixar para vocês aí essas pequenas nuances, tratando-se de contaminação e purificação. Há de se haver grande purificação da nossa parte para se aproximar do grande soberano dos mundos, o Deus criador dos céus e da terra. E depois não deu para falar muito, porque eu estiquei um pouco as nuances de detalhes de quem é Deus. Então eu queria tratar especificamente sobre contaminação e carga viral, com um pouco mais de detalhe. Não deu, acabou que tomou um outro destino o vídeo. Mas fica aí para vocês esse vídeo aí muito interessante também, para vocês terem um pouco mais assim de percepção do que é Deus na sua essência, na verdade, na realidade, e o porquê dessas alegorias da Bíblia, essas lendas da Bíblia. Por quê? Para revelar um pouco da sombra de quem Deus é. Então fica aí para vocês esse vídeo. Muita shalom a todos, o Eterno vos abençoe.